Então, hoje tenho o desafio de falar sobre como o método funcional se aplica em nossas relações. Obviamente, quando a gente está falando de método funcional, estamos falando da análise reichiana, né, dessa psicanálise reichiana, e como que a gente vai entender a aplicação, a aplicabilidade disso no meio da vida, no meio dos acontecimentos, né? Então, vamos lá. Quando eu vou usar, né, o pensamento funcional e pensando, né, em Reich, eu não vou falar de uma análise sem direção, né? Então, a direção, acho que até o Reich, quando lê o Bergson fala que a vida é um passo para trás e dois para frente. Eu acho que isso é muito parecido, né? Eu acho que isso pode ter inspirado até o Reich para ele criar a metodologia, né, do trabalho dele, que é o que tem, né, assim, em comum na matriz dessa história, né? Então, assim, a gente pode procurar isso em qualquer relacionamento. Eu posso estar diante de uma pessoa, de uma amiga, de um amigo, e falar o que tem na matriz da nossa história. E o que é a matriz de uma relação? É algo que os dois sintam, é uma matriz comum. Então, tanto eu quanto você sentimos que na matriz da nossa história tem confiança. Então, assim, a confiança, né, do nosso encontro é a matriz da nossa relação. Se no meio da história ocorrer algo duvidoso, a gente precisa voltar para a matriz da relação e falar: olha, lembra que você confia em mim? Você lembra que o forte da nossa história é a confiança? É verdade. Então vamos retomar um pouco? É verdade, vamos retomar. Então é um pouco isso, né, que se trata, buscar, né, isso no lugar de um analista. A gente tem essa função, esse papel, né, de enquanto você vai escutar, por exemplo, quando eu estou trabalhando com casais, né, enquanto eu estou escutando o que o casal está falando, eu vou, na verdade, entendendo que eles se perderam da matriz, né? Normalmente, quem vem procurar uma terapia de casal, de alguma forma, olha, a gente se dava super bem e agora está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? Perderam o chão, perderam a matriz de identidade funcional, a matriz comum. Quer dizer, nós não estamos mais falando a mesma língua, né? Então, assim, qual é o risco disso acontecer em todas as nossas relações? Todos os riscos, né? Isso é a coisa mais fácil de acontecer. Se a gente olhar uma relação longa, né, de anos, você vai ver que você perdeu a matriz da relação em muitos momentos, né? E você também pode entender que você pode ter ficado perdido, né? Um casal pode ter se perdido um do outro ao longo de uma história longa por anos, né? Então, um casal pode dizer, olha, nós passamos acho que uns 5 anos sem conseguir se reencontrar, né? Que a gente perdeu a nossa matriz. Então, olha que sério isso, né? Olha que eu acho, né? Eu que defendo, né, casais e torço pelo amor e tenho uma alegria de trabalhar com isso e de querer ajudar nisso, né? Eu acho isso triste, porque às vezes você fala, nossa, tinha tudo para ter continuado naquela relação, e às vezes as pessoas saem dali e vão para outra relação e continuam perdido, e nossa, era só ter tido um bom reencontro, né? Porque a vida é feita de encontros, desencontros, significa quando a gente perde a matriz, e reencontros significa que a gente pode reencontrar a matriz perdida. Puta, mas a gente já está tão distante há tanto tempo, não faz mal. A matriz não está lá, né? Se a gente conseguir ajuda, uma boa ajuda,
de quem sabe o que é uma matriz funcional, de quem sabe buscar, né, a fonte. Ah, mas está seca, mas é que nem nascente, sabe? Uma nascente no meio do mato que secou. Né? Ali tinha uma matriz, ali brotava uma água, aí seca. Seca por quê? Porque o meio desfavoreceu, né? Ficou tudo muito árido, ficou tudo muito ácido. Mas se tiver alguém que vai lá e cuida desse campo e faz, e planta, e replanta, e faz um reflorestamento, o que acontece nos reflorestamentos? Né? Diminui a acidez, aumenta a oxigenação daquele lugar, daquele espaço, e as nascentes voltam. Né? A matriz de vida que tinha ali naquele lugar pode voltar. Né? É isso, é com isso que a gente trabalha com reflorestamento, né? De lugares que estão áridos, e se for possível, se tiver uma terra que aceite, né, luz e água, e for possível resgatar aquela matriz, é possível resgatar uma relação. Então eu vou mostrar para vocês, né, vou dar um exemplo de como a gente pode se perder, né, de uma matriz. Eu vou ficar em pé para mostrar para vocês, né, porque eu vou fazer um desenho, né, de como é uma matriz, como se fosse um relacionamento, fosse uma árvore, né, e lembrando quantas matrizes ou de relações a gente tem, né? Nós temos muitas matrizes e pode ser que eu vou explicar isso. E se eu usar uma matriz sem perceber, no automático, porque é no automático que a gente vive nosso cotidiano. Se no cotidiano automatizado eu nem noto que eu saí da minha matriz com outra, entrei numa outra matriz e começar a confundir tudo, né? Um pouco disso que acontece, né? Então, assim, ocorre um encontro de duas pessoas e fecunda uma matriz. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho uma matriz de um encontro, né? Isso é bastante haitiano, né? Assim, pensar que de um único ponto vai surgir, né? Assim, uma energia funcional, uma energia formadora de uma história. Então, aqui é no encontro de um casal, pode ser de amigos, mas vamos pensar um casal. O encontro de um casal nasce uma matriz. Nessa matriz, cada matriz de cada casal foi constituída de uma forma, tem uma célula própria. Por isso que eu estava dizendo, pode ser uma célula de confiança, pode ser uma célula de erotização, pode ser uma célula de proteção, pode ser uma célula de admiração. Tem uma célula, eu tenho que descobrir dessa célula. Então a gente vai investigando em cada história o que tem na sua matriz. Então essa é a matriz do funcionamento de uma relação. Dessa matriz vai surgir, vai nascer um ser vivo, vai nascer uma árvore, né? E dessa árvore vai ter vários caminhos, e de vários caminhos, cada caminho vira outros dois caminhos. Essa é um clássico, né? Para a gente entender os caminhos e como é que a gente vai procurando esses pares funcionais, pares, né? Tem pares. E aí vai. O que acontece se, no meio dessa história, eu perco essa matriz? Porque eu tenho outras matrizes. Eu tenho, por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar bem didático. Eu tenho a matriz do relacionamento dos meus pais. O outro tem a matriz do relacionamento do que ele entende como amor na vida dele. Em algum momento, uma dessas matrizes, ou as duas matrizes, pode surgir como ramos e galhos e caminhos dentro dessa mesma história. É claro isso? É claro isso, Fabi? Então, dessa matriz pode surgir uma confusão. Aqui nós já temos uma confusão. Então, aqui, se a gente for nesse momento para uma análise, a gente já vai falar, olha, eu acho que vocês têm um outro tipo de relação e vocês estão vivendo
né, e depurando, talvez até para tentar compreender como é que foi a história dos meus pais, vocês estão depurando uma outra história que não é de vocês, né? Então, vocês estão repetindo uma história sistêmica, mas pode não ser de vocês. Não se esqueçam que a história de vocês é a vermelha. Vocês foram para o verde, para o canal verde. Ou pode vir uma outra matriz desse outro canal e construir isso. Aqui a gente já não entendeu como se dá e como pode se dar uma super confusão dentro de uma mesma relação? Por isso que dizem que se manter dentro de uma relação é um grande desafio, um maravilhoso desafio, inclusive. Mas é pra gente, não é pra gente descuidada, né? Ser feliz no amor é para quem cuida de não perder o fio vermelho, a linha do que, do que nutre a minha história com aquela outra pessoa. Né? E no meio do caminho, eu só pus 2 exemplos, mas tem muita coisa rolando no inconsciente. Se eu deixar rolar, né? Mas você explicou para ela que você ficou magoado? Não, 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 não. Você falou para ele que isso que aconteceu, você estranhou? Não, não adianta falar, Suzana. Então, assim, se acabar com a comunicação, porque ninguém aguenta o nhenhenhé, se acabar o que pode gerar coisas de uma boa conversa, acaba a possibilidade de uma história continuar, sabe? Continuar com força, porque eu posso pegar essa história e continuar ela no verde. Ou eu posso pegar essa história aqui que está vermelha e continuar ela no preto. E aí tem que chegar um bom terapeuta e fazer uma poda. Vamos podar esse negócio verde, preto que está aqui. Vamos separar uma coisa da outra, vamos destacar, vamos deixar, né, mais fibras, vamos deixar isso aqui, vamos respirar nesse lugar e deixar que isso reverbere mais acontecimentos, mais parecidos com isso. Ah, mas Suzana, tem o preto, tem o verde, eu sei. Respira, respira no vermelho, respira no vermelho. A gente vai respirando tantas vezes no vermelho que mesmo tendo outras matrizes, a minha matriz é mais forte. É o que eu desejo, né, na história de vocês, se vocês querem amar e se sentir amados. Precisa trabalhar nisso. Bom, se eu tiver que focar e responder a pergunta do que constitui, do que é feita essa matriz, não tem regra. Né? Assim, do que é feito o amor? Não sei, o amor é feito do que deu certo. Né? Então, eu posso gostar do sorriso do outro, né? E eu gosto da alegria e do sorriso do outro. E ao longo da vida, some aquele sorriso, some aquela alegria. Né? Se a gente não puder mais rir, ou o outro rir, eu admirar, e se alguma coisa não puder mais acontecer dessa espontaneidade, isso já vai interferir na perda da matriz. Pode ser que eu goste do jeito que o outro anda, do movimento de uma parte do corpo, algo que me encantou, aquilo está junto naquela matriz, né, que vai despertar um sentimento, uma admiração, um bem-estar, né? Ou pode ser uma proteção, ou pode ser. Não há regra. Né? Qualquer coisa que a gente não sabe explicar vai dar o start para essa matriz. Né? E não tem certo e errado na sua relação. Né? Eu acho que eu não tenho, então, essa matriz. Tem. Se teve história, se teve um amor em algum momento, tem uma matriz. Né? Ela pode não durar, pode ser que a gente conheça alguém, faça uma matriz com alguém e isso se perca, né? Enfim, pode ter um tempo isso, mas também se eu souber resgatar, se eu souber trabalhar em prol do amor, eu posso conseguir resgatar. E a outra pergunta foi... E para que essa matriz renasça, tem que ter um terreno. Né? Ah, como tá. é que se cuida desse terreno? Eu não tenho conta dessa matriz. Você falou terreno. Então, por isso, às vezes, só uma terapia de casal consegue ajudar a recuperar
esse solo fértil, esse terreno. Então, a gente vai ter que ver o que está acontecendo, qual é o fenômeno. Olha, tem um ficou sozinho aqui, ou cada um foi para a matriz mais conhecida, ou criar uma ilusão de um terceiro elemento de matriz, e a matriz que está sendo buscada é uma matriz de ilusão. Então, tem que tirar a pessoa daqui, né, e retomar ela para um lugar onde tem realmente uma coisa real. Tá, isso aqui é o que você está imaginando que ele poderia ser, o que ela poderia ser, e o que ela é. O que você gostou do que ela já era, né? Aí a gente resgata de novo a matriz. Mas tem como cuidar desse ambiente para que essa matriz esteja de alguma forma... Então, se o casal já não está mais sabendo cuidar, precisa de uma ajuda. Pode ser, né? Ou precisa de um acontecimento, algo precisa se renovar aqui, né? Precisa de uma fé, de uma crença, né? Não sei o que vai fazer com cada história para renovar aquela matriz. Mas se a gente for usar uma simbologia, por exemplo, da natureza, precisa reflorestar, né? Precisa melhorar o oxigênio, preciso respirar, preciso me acalmar, preciso exalar as toxinas e respirar coisa boa e soltar, preciso de uma depuração, né? Preciso de um campo mais oxigenado, né? Preciso arejar essa relação, preciso sair, precisa acontecer coisas, né? E se não conseguir sozinho, tem esses recursos de terapias de casal, ou sei lá, alguém que consiga resgatar isso, alguém da espiritualidade pode fazer essa função, uma vizinha bacana, sei lá, uma amiga bem intencionada, um casal, não sei. Mas algo precisa acontecer e às vezes precisa pedir ajuda, né? Precisa perceber o sintoma e precisa pedir ajuda, né?